Muito bom dia, boa tarde e boa noite a todos, queridos alunos, alunas, aqui do curso de Filosofia e Ética Empresarial. Meu nome é Henrico Bueno, serei o professor desse curso, dessa disciplina, e sou professor no momento do Instituto Federal de Goiás, campus Anápolis, onde inclusive temos uma licenciatura em Ciências Sociais. Eu sou formado em Ciências Sociais, no nível de graduação, e também em Filosofia, com mestrado e doutorado em Sociologia. Ao longo dessa disciplina, vamos tentar discutir uma série de assuntos que tocam essas duas grandes áreas do conhecimento, filosofia e ciências sociais, com maior ênfase na filosofia. Mas também vamos tentar pensar esses assuntos a partir dessa base científica, a partir dessa base filosófica, em concatenação com os temas da prática empresarial, da prática de gestão, tendo em vista que se trata de um curso de tecnólogo em gestão comercial. A nossa disciplina está organizada em três tópicos, três grandes tópicos, nos quais vamos nos debruçar sobre esses temas. O primeiro tópico se chama a ética como campo da filosofia. Então, nesse momento, teremos aí uma reflexão mais filosófica, mais teórica sobre o significado de ética. Já vamos começar a falar um pouco hoje sobre isso. E sobre as reflexões filosóficas desse campo de investigação da filosofia, que é a ética. O segundo tópico vai se dedicar à questão da ética empresarial e profissional. São coisas diferentes, a ética profissional e a ética empresarial, mas esses dois elementos, essas duas temáticas, estão dentro desse escopo maior de estudo e reflexão, que é a ética. Então vamos pensar um pouco, alguns elementos para pensar a vida profissional ética, o que é um código de ética profissional, o que é um código de ética empresarial, algumas questões relativas à aplicação de princípios éticos no ambiente empresarial e por aí vai. Já no terceiro tópico, vamos pensar em algumas questões sociais contemporâneas, particularmente questão ambiental e questão da diversidade étnico-racial, que são temas muito fortes do debate contemporâneo acerca da ética e da prática empresarial, e vamos pensar como essas questões se conectam com a problemática da ética profissional empresarial. Ou seja, vamos pensar como a prática do gestor pode e deve se vincular a essas reflexões e a um aprofundamento a respeito desses temas. Bom, então organizaremos nosso curso nesses três tópicos e ao longo do nosso curso, que vai ter a duração de 25 de junho até 22 de julho, ao longo desse nosso curso, dessa nossa disciplina, teremos duas aulas síncronas. Uma primeira aula síncrona ocorrerá no dia 29 de junho e uma segunda no dia 13 de julho. E além disso, teremos também uma avaliação final, que será no dia 20 de julho. Além dessa avaliação final, teremos ao longo dos tópicos também outros instrumentos de avaliação. Vocês podem verificar aí no Moodle, né, da nossa disciplina, que temos atividades avaliativas e atividades formativas em cada um dos tópicos. As atividades avaliativas valem pontos na avaliação final e as atividades formativas não valem, porém são importantíssimas para a fixação do conteúdo, para o aprendizado de vocês. E para começarmos hoje, de forma ainda bem introdutória, a entender esse campo da ética, eu queria iniciar com uma diferenciação entre dois termos que usamos muito no cotidiano, que é o termo ética e o termo moral, que muitas vezes a gente confunde. Não é uma diferenciação tão simples de se fazer, porque em alguns contextos eles podem significar a mesma coisa, mas para começar a entender, eu queria trazer uma citação de um filósofo brasileiro chamado Leonardo Boff, que diz o seguinte: a moral é parte da vida concreta, a ética é parte da filosofia. Para entender essa citação, né, a moral é parte da vida concreta e a ética é parte da filosofia,
a gente pode pensar, antes de tudo, em relação à moral, que ela está em todos nós. Ela faz parte do nosso cotidiano, ela faz parte da vida de indivíduos e grupos de qualquer lugar do mundo, em qualquer contexto, em qualquer época. Toda época, todo lugar, todos os indivíduos possuem uma moral. O que seria essa moral que está em todos os indivíduos no seu cotidiano e na sua vida concreta? São as nossas noções, nossos valores, nossas crenças sobre o que é certo, errado, o que é bem, o que é mal, o que é justo, o que é injusto. Todos nós temos, enquanto indivíduos, enquanto grupos, noções para isso, ideias disso, do que é certo, errado, bem, mal, justo e injusto. A gente, quando se refere ao indivíduo, a gente chama isso de senso moral ou consciência moral. É a noção que eu, enquanto indivíduo, eu, Henrico, tenho do que é certo, errado, bom, mal, justo, injusto. Em grupos isso também acontece. A gente muitas vezes observa que um determinado grupo, por exemplo, um grupo religioso, muitas vezes tem uma moral que define aquele grupo. A gente pode falar, por exemplo, a moral cristã, a moral judaica. São as noções mais ou menos predominantes naquele grupo do que é bem, mal, certo, errado, justo, injusto e por aí vai. Então, temos moral nos indivíduos, temos moral nos grupos, e esses valores morais, essas crenças, essas ideias morais, é o que orienta esses indivíduos, é o que orienta as pessoas e os grupos a fazerem as coisas, a saber como agir, em que contexto agir, de que maneira. E agora, continuando a citação de Leonardo Boff, a ética é parte da filosofia. Por quê? Bom, para a gente entender isso, a gente tem que partir do seguinte pressuposto: as pessoas e os grupos não são iguais, em termos de nacionalidade, de época, de religião e mesmo de indivíduos, de características individuais das pessoas. As pessoas não são iguais. Inclusive, não são iguais no seu senso moral, na sua consciência moral. Existem diversas morais ou moralidades pelo mundo. E mesmo dentro desse grupo, por exemplo, de alunos, existem noções diferentes do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é mal. E isso gera conflitos nos diversos setores da sociedade. Por exemplo, na política, existem conflitos em torno da questão do aborto, por exemplo. É um conflito moral bastante interessante, né, bastante marcante no nosso mundo hoje, sobre o fato de se considerar aceitável ou não, justo ou não, legalizar, né, a extração do feto, que daí, enfim, entra o debate em que momento começa de fato a vida humana. Isso expressa a diversidade de moralidades, de visões morais de mundo que existem. Mas também no nível mais micro, às vezes até num contexto familiar, muitos conflitos nascem a partir dessa diferença de visões sobre o que é certo e do que é errado. E no ambiente profissional nem se fala. Então, a partir do fato de que as pessoas têm noções diferentes que balizam, que embasam as suas ações e que nascem conflitos a partir dessas noções diferentes, surge a necessidade de estabelecer parâmetros, de estabelecer compromissos básicos para os comportamentos, a fim de possibilitar uma harmonia de convívio, a fim de se possibilitar uma convivência social e uma relação social mais ou menos estabelecida e consensuada. Esses compromissos é o que chamamos de ética. E a ética, para afirmar esses compromissos, historicamente, se valeu de reflexões filosóficas. E a própria filosofia, historicamente, se dedicou a pensar sobre isso. Ou seja, a ética, enquanto campo da filosofia, se dedicou historicamente a entender o porquê as pessoas agem como agem, a entender o que há por trás dos comportamentos das pessoas no mundo todo, ou seja, o que há universalmente por trás do comportamento humano, e, em alguma medida, a ética também se dedicou a pensar quais seriam esses parâmetros básicos para a humanidade como tal, para que possamos estabelecer um mínimo do que é certo, errado, bem e mal, justo e injusto, do ponto de vista universal. Exemplo: Declaração Universal dos Direitos Humanos.
é uma tentativa de estabelecer um compromisso ético para a humanidade, que está expresso na forma dos direitos de todos os indivíduos, tendo em vista que os direitos implicam em deveres. Né? Se eu tenho o direito, por exemplo, a não ser assassinado, ou a não ser roubado, ou a não ser torturado, ou a não ser, enfim, submetido à fome e à violência, o outro tem o dever de não me roubar, não me matar, não me torturar, e por aí vai. Bom, então a ética se refere a essa reflexão com o uso da razão humana e, no caso da filosofia, também com instrumentos e reflexões e teorias filosóficas para estabelecer esses compromissos que vão além das particularidades do que eu penso enquanto indivíduo do que é certo e do que é errado, para possibilitar uma certa harmonia social, um convívio social mais amplo e coeso. Para se estabelecer esses compromissos éticos, seja no nível da humanidade, né, pensar em termos de Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também no nível de uma empresa, Código de Ética Empresarial, ou no nível de uma profissão, Código de Ética Profissional, para se estabelecer esses compromissos, esses parâmetros básicos de direitos, deveres, obrigações, comportamentos desejados, é necessário toda uma base filosófica. Então a base não vai ser a moral do chefe. A base vai ser um compromisso firmado em argumentos, em reflexões racionais historicamente consolidadas. É a partir dessas reflexões que surgem os códigos de ética das profissões, que surgem os códigos de ética empresarial, que surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a ética envolve essa construção de normas de forma fundamentada na razão, e inclusive na filosofia, para possibilitar a vida coletiva. E isso nasce justamente da diversidade de moralidades, da diversidade de sensos morais, de consciências morais que existem no mundo. Então, essa foi uma pequena introdução a esse tema. Vamos aprofundar todas essas questões ao longo das nossas aulas, ao longo dos tópicos, mas já fica aí o convite, então, para vocês lerem os materiais de apoio e também os complementares do nosso primeiro tópico. Um abraço e até mais.